Pois é, Mari, você vê esse crescimento exponencial do patrimônio do ministro Alexandre de Moraes, em especial, né, depois que ele assume a cadeira no Supremo Tribunal Federal, ele que antes disso exerceu a advocacia em São Paulo, ocupou vários cargos ali, especialmente na administração estadual, na própria prefeitura de São Paulo. Antes disso, havia sido promotor no Ministério Público do Estado de São Paulo. E justamente quando ele chega ao mais alto posto no Poder Judiciário brasileiro, você vê esse aumento patrimonial quando o salário de ministro do Supremo está lá. A transparência, é só entrar no portal de transparência, aproximadamente R$50 mil por mês. Mas, né, esse crescimento não se justifica ou se explica por um salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim como no caso do próprio ministro Dias Toffoli, né, com o resort, como é que o ministro Dias Toffoli adquiriu o resort Itaiaia no norte do Paraná com salário, né, de ministro do Supremo? É óbvio que também a conta não fecha. Esse patrimônio da família Barsi de Moraes, que inclusive, né, com aquela informação vinda a público aproximadamente um mês e meio, de que o próprio crescimento do patrimônio da Viviane Barsi de Moraes, dela, no nome dela, de 29 milhões para 80 milhões de reais. Então, se você for somar o patrimônio da família, passa aí da casa, né, dos 100 milhões de reais. Seja com apartamentos, imóveis em Campos do Jordão, na cidade de São Paulo, mansão em Brasília, tanto assim que quando da aplicação das sanções da Lei Magnitsky, né, se naquele primeiro momento foi aplicada essa sanção contra o ministro, e depois, em julho do ano passado, essas sanções foram expandidas para sua esposa, mas também para o Instituto Lex, né, esse CNPJ que havia sido criado pelo Alexandre de Moraes no início dos anos 2000, supostamente para prestar serviços ali na área da educação jurídica, ele que era professor de direito constitucional. Você vê esse instituto se transformando na holding patrimonial da família Barsi de Moraes. Eles começam a adquirir uma série de imóveis por meio desse instituto. E aí, né, sempre surge essa questão se eles estavam, de alguma maneira, querendo mascarar o recebimento, né, de valores indevidos, por meio, seja, né, de contratos até de advocacia, e é só entender qual era o modus operandi do Banco Master para saber do que trata verdadeiramente esse contrato, né, do escritório Barsi de Moraes. Você pega nos demais casos ali, inclusive naquele momento, no início de março, na terceira fase da Operação Compliance Zero, quando André Mendonça determina novamente a prisão preventiva do Daniel Vorcaro, dentre os diálogos que vieram a público, e o modus operandi do Daniel Vorcaro qual era? Contratar grandes bancas, contratar grandes nomes aí do meio político, inclusive, né, de pessoas próximas ao Poder Judiciário, mas inclusive servidores de carreiras de órgãos públicos, e os dois servidores eram dois servidores de carreira do Banco Central, e estava lá. Como é que eles faziam para pagar propina? Ele se utilizava de uma pessoa jurídica, não o próprio Banco Master. Essa pessoa jurídica fingia que estava contratando esses servidores do Banco Central em contratos de consultoria, mas, na verdade, era crime de corrupção, pura e simplesmente, né? Colocando esses servidores de carreira do Banco Central a serviço dos interesses do Banco Master. No caso desses servidores, inclusive, eles tinham atribuição dentro dos seus cargos, na estrutura do Banco Central, de supervisionar as instituições financeiras. E, no entanto, eles estavam no bolso do Vorcaro, estavam na sua folha de pagamento e vinham, já há muito tempo, simplesmente desconsiderando seus deveres de ofícios para beneficiar o Banco Master. Inclusive, veio uma bomba hoje, mais uma nesse escândalo do Banco Master, de que o BRB teria adquirido, ao longo do tempo, 30 bilhões de reais em créditos podres do Banco Master. E aí começa a ficar claro, né, e começa a ficar nítido o esquema criminoso do Banco Master. O Vorcaro, né, sempre ciente de que estava praticando a maior fraude bancária da história do Brasil, se utilizava do Banco Master para captar
dinheiro no mercado e desviar esses recursos, seja para comprar apoio e sustentação para o seu esquema criminoso, por meio desses contratos, né, absurdos, dentre eles o contrato da família Barça de Moraes, mas incluindo esse contrato com os servidores do Banco Central, e ao mesmo tempo, sabendo que estava comercializando títulos podres, o que ele fazia? Ele queria ganhar de todo lado, ele transferia esses títulos podres para o BRB, porque no final quem ia ter que pagar essa conta iam ser os contribuintes lá, os pagadores de impostos do Distrito Federal. 30 bilhões de reais o BRB, né, veio adquirindo ao longo do tempo. Num dos casos, inclusive, de um dos títulos comprados, era uma dívida ali, um suposto crédito de 330 milhões que o BRB estava adquirindo. Eles foram ver, tinha uma garantia só de 30 milhões. Ou seja, o banco, ao analisar aqueles documentos, os setores técnicos do BRB desaconselharam a aquisição daqueles títulos, considerando a fragilidade ali daquele crédito. E simplesmente, né, a decisão política se coloca assim como aconteceu, vamos lembrar aqui, dos servidores de carreira da Caixa Econômica Federal, que se negaram, né, a dar um parecer favorável à aquisição de 500 milhões de reais em créditos do Banco Master. O que aconteceu com esses servidores da Caixa Econômica Federal? Foram premiados, né, pela análise técnica e correta que fizeram? Não, eles foram afastados imediatamente dos seus cargos. O que lembra muito, inclusive, o episódio que aconteceu aqui no Brasil durante a reeleição da Dilma Rousseff, em 2014, que uma analista de um banco falou, olha, se a Dilma ganhar, o dólar vai explodir. Ela viu, óbvio, né, as pedaladas fiscais, a situação econômica do país periclitante, e ela só constatou, óbvio, no seu relatório. Ela foi demitida porque ela falou que ia acontecer justamente o que aconteceu. O dólar explodiu, as contas públicas estavam em frangalhos e todas as consequências econômicas daí decorrentes. O mesmo cenário. Você vê, né, servidores analistas que exerciam o seu papel ali justamente de averiguar os títulos e os créditos adquiridos pelas instituições financeiras, em especial envolvendo o Banco Master, porque o mercado, e é importante dizer isso, Mari, o mercado durante todo o tempo aí do desenvolvimento das atividades do Banco Master alertava para a fragilidade da instituição e pelo estilo de vida, né, absolutamente opulento do senhor Daniel Vorcaro. E o que causava estranhamento da onde que ele estava gerando tantos recursos para ter e para manter aquele padrão de vida. E aí fica óbvio. Ele simplesmente estava desviando recursos da instituição em prol, né, do seu enriquecimento ilícito, de seus familiares, de pessoas próximas. E dessas pessoas, né, dentre várias pessoas beneficiadas por esse esquema, desses cidadãos aí contratados a peso de ouro. Então, não surpreende esse aumento patrimonial exponencial do senhor Alexandre de Moraes e da sua família, considerando esse modus operandi que ficou muito claro nessa última fase da Operação Compliance Zero, envolvendo o Banco Master, em que esses contratos, né, eram uma maneira de comprar apoio político e acesso a gabinetes de Brasília, numa tentativa do Vorcaro de perpetuar o seu esquema criminoso, que era uma verdadeira pirâmide financeira, e aí eles vão tentando sempre pedalar, né, e empurrar para frente, que uma hora a coisa vai ruir, como aconteceu no caso famoso nos Estados Unidos do Madoff, lá, né, que ele também era o maior esquema de pirâmide financeira em Wall Street, que chega uma hora que o dinheiro para de entrar, que ele só se sustenta enquanto tem, né? Tanto assim, que qual foi a tentativa desesperada em 2024 do Vorcaro? Aumentar o fundo garantidor de crédito de 250 mil reais para 1 milhão de reais. Justamente para assegurar que, né, esse esquema de pirâmide pudesse continuar funcionando. Só que o mercado já estava alerta em relação às operações do Master. O amigão do Peyton, um dos melhores amigos de vida dele, o Vorcaro disse isso para sua ex-noiva, Marta Graeff. O senhor Ciro Nogueira apresentou lá um projeto de lei na calada da noite no Congresso Nacional tentando aprovar esse absurdo. Qual que era o objetivo? Aumentar esse rombo de 50 bi para 200 bi. Porque se aumentar, né, a garantia de 250 mil para 1 milhão, e aí você ia permitir que ele comercializasse mais créditos no mercado. E ele ainda fala isso naquela acariação, ou suposta acariação feita no final do ano passado. O Vorcaro, lá respondendo para a delegada, ele disse, não, o meu negócio no Banco Master estava 100% estruturado em cima do fundo garantidor de crédito. Ou seja, ele sabia. Se havia qualquer dúvida quanto ao dolo dele, a intenção
de praticar os crimes, ele deixou aquilo ali muito claro. Se você fala que você tem um negócio, né, de comercialização de CDBs, de demais títulos, aí, valores imobiliários, e você deixa muito claro que o seu negócio está não estruturado em buscar bons investimentos no mercado, mas na garantia prestada pelo fundo garantidor de crédito, é óbvio que você está reconhecendo que você é um fraudador. E quem, de alguma maneira, aqueceu com esse esquema, como é o caso aí do senhor Alexandre Moraes, da sua esposa, né, a esposa que foi contratada a peso de ouro, e ela beneficiária desse esquema criminoso, e com aquele agravante de que na semana passada, quando surgiram as novas informações de que eles se utilizaram de aviões, de jatinhos do Vorcaro, ela reconhece, a senhora Viviane Bart Moraes, que ela pagou pela utilização dos jatinhos, utilizando honorários do escritório mediante compensação, encontro de contas entre o escritório e o Banco Master. Ou seja, teve viagens ali, inclusive, que só o Alexandre Moraes fez. Então ele reconhece que ele foi beneficiário desse esquema criminoso por meio dessa nota, e não vi muita gente dando destaque a esse ponto da nota sob essa perspectiva do reconhecimento de que ele foi beneficiário direto desses honorários advocatícios mediante fretamento dos jatinhos do Daniel Vorcaro, até para confirmar, na verdade, se de fato ocorreu essa compensação. Eu, sinceramente, não acredito muito. Acho que eles, né, fretaram, cederam o uso da aeronave sem qualquer tipo de contrapartida. Mas, né, Mari, então mais um ponto a ser investigado e mais um ponto, inclusive, a ser questionado em relação ao senhor Daniel Vorcaro, quando ali, né, do acordo de colaboração premiada, para que ele preste esclarecimentos sobre a natureza desse contrato e, se ele puder, também esclarecer esse aumento do patrimônio da família Barça de Moraes. Mari. Olá, eu sou a Rossana Bittencourt, da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!